que nos fez o convite. Viemos aqui para falar um pouco de Jesus, e eu creio Aleluia. que Deus tem seus modos de trabalhar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho um carinho muito grande pelo Zico. Fazia tempo que eu não vi o Jotinha. Jotinha tirou um hino aqui que fez me relembrar da minha conversão. Oi. Lá do Chagas Sobrinho. Então, Irmãos, eu vou estar lendo um salmo conhecido da igreja. Salmo 91. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Você que trouxe a sua Aleluia. Bíblia. Um salmo muito conhecido da igreja e das instantes também. Aleluia. Fica muito aberto, né? Nesse salmo aqui, que muitos têm esse salmo como uma oração. Mas eu creio que toda a Bíblia é uma revelação. Amém? Eu gosto muito de ler livros, jornal, revista. Eu leio muitas coisas. E toda vez que eu leio alguma coisa, eu olho o autor daquilo que foi escrito e quem escreveu o livro. A Bíblia é o único livro que você abre e o autor se apresenta para você. É diferente de todos os livros. Que a Bíblia diz: se você estiver em mim e as minhas palavras estiveres em vós, tudo o que pedirem crendo no seu coração será feito. Então hoje eu não tenho nada a entregar para você, mas a palavra ela tem algo para realizar aqui nessa noite. Porque a palavra é viva e eficaz. E eu creio que através da palavra hoje, Deus quer fazer um milagre aqui. Eu estou sentindo aqui, serva de Deus, que nessa noite aqui Deus vai fazer um milagre na tua casa. Deus ele tem algo a realizar em alguém dentro desse lar nessa noite. Amém? Salmo 91, todos que acharam, vamos estar explanando esse salmo. Está escrito assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém? aleluia. Salmo muito conhecido, Salmo 91. Quem lê Salmo sabe que Salmo é cânticos, né? Então muitos cânticos foram escritos por Davi. Todo mundo que vê o Salmo 91 vai achar que foi Davi que escreveu, mas não, foi Moisés que escreveu esse Salmo 91. Você vai ver aqui no Salmo 90 já falando de Moisés também, nesse Salmo 90. O Salmo 91 foi feito para uma tribo chamada Levi. O Salmo 91 foi quando os sacerdotes iam ali dentro fazer um sacrifício a Deus. Então esse salmo vai começar dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí você vê a habitação de Deus, como é importante nós habitarmos na presença dele. Nós temos a nossa casa e habitamos dentro do nosso lar. Temos um abrigo, uma casa, um banheiro, algo de comer para se cobrir do vento, né, Jotinha? Então nós estamos habitando aonde? Dentro do nosso lar. Nós estamos habitando agora dentro da garagem da irmã e aqui pregando o evangelho. Aqui ele vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A importância de nós habitarmos com Deus. Muitas vezes nós temos Deus no nosso coração, nós falamos que somos cristãos, nós falamos que temos Deus conosco, mas temos que habitar na presença dele, fazer ele como nosso esconderijo, irmãos, fazer ele como prioridade na nossa vida. Quando a gente prioriza Deus, nós sabemos da onde vem o socorro bem presente na hora da angústia é ele. Quando estamos angustiados, tristes, abatidos, ele sabe aonde vai o socorro. Muitos agora estão procurando socorro em tantas coisas. Nós estamos buscando na presença de Deus nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas a minha confiança eu deposito no Senhor. O salmista Davi escreve no Salmo 4, verso 1: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Quando eu estive em angústia, tu me deste alegria. Aí a angústia, a tristeza não deixa você dormir pensando no dia da manhã, as contas, os problemas, e fica muitas vezes desesperado. Aí o salmista no Salmo 4:8 ele diz: em paz eu me deito e logo vou pegando sono, porque eu sei que a segurança da minha casa, do meu lar, está na mão do Senhor. Então pode dormir sossegado, porque quem habita na presença dele e sabe que a casa está guardada, porque a Bíblia diz que se Deus não guardar a tua casa, envolve o sentinela. Então se a sua casa está guardada
por Deus, a tua família, os seus projetos, é só levantar a mão e dar glória nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. A confiança que temos em Deus, irmãos, vai mostrar muitas vezes a Ele o quanto nós confiamos em Deus. Muitas vezes a gente fala que confia em Deus, mas a primeira adversidade, a primeira luta, a gente quer colocar Deus na parede e falar: Deus, o que está acontecendo com essa situação que a gente está vivendo? As situações que Deus nos traz, irmãos, e deixa a gente passar, são situações para que a gente venha ser lapidado, para que a gente venha conhecer mais a Deus. Como conhecemos a Deus? O salmista diz: foi bom eu ser afligido, para eu conhecer os seus estatutos. Às vezes as aflições, irmãos, as tribulações, elas nos trazem mais para perto de Deus, irmãos. Um grande escritor, ele falou assim, que é impossível Deus usar alguém sem deixar marcas dentro dele. Muitas vezes a gente tem que ter cicatriz e marcas para a gente ser usado por Deus. Então cada cicatriz, cada marca, cada luta que você tem, irmãos, é Deus te capacitando para novos horizontes, coisas maiores acontecer na tua vida, irmãos. Aqui quando ele fala esconderijo, irmãos, é que nós estamos abrigados em Deus. Quando nós estamos num sol escaldante ou lá fora e nós queremos se esconder, a gente se esconde aonde, pastor Gico? Debaixo de uma sombra. Aqui ele vai dizer: a sombra do Onipotente descansará. Então, irmãos, quando a gente se escondemos atrás de uma sombra, a sombra nos protege do sol. E tem a sombra, algo grande que está atrás de uma sombra. Então aqui ele diz que aquele que está na sombra do Onipotente está bem guardado. E muitas vezes nós não sabemos o tamanho que é o nosso Deus. Isaías, no livro de Isaías 40:22, diz que ele está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, seus olhos se estendem como cortina de fogo e ele reduz a nada aquele que acha alguma coisa. Já viu o tamanho da expansão desse mundo, o tamanho, as estrelas onde não acaba? Deus está sentado sobre o trono olhando para mim e para você dizendo: você acha que esse Deus é menor do que o problema que você tem? O nosso Deus é bem maior que o problema, que o desemprego, que a crise conjugal, que a AIDS, que o câncer, que todas as doenças, que a cadeia. Deus é maior que tudo nessa noite. E quem veio para adorar esse Deus tão grande, levante a mão nessa noite, que eu quero ver se tem adorador para adorar Deus grande nessa noite. E muitas vezes nós deixamos o nosso Deus pequeno, Jotinho. O salmista Davi, ele diz no Salmo 121, eu levo meus olhos para o monte, da onde me virá o socorro? Ei, jovem, você que está passando aí, Jesus te ama e tem uma obra na tua vida de restauração na tua história. Irmãos, o tamanho do nosso Deus é quando o salmista ele diz assim: eu elevo meus olhos para o monte, o socorro vem dele. Muitos nesse momento estão buscando socorro agora na droga, na bebida, na prostituição, nos prazeres desse mundo. E nós estamos aqui buscando o nosso prazer na lei do Senhor. Porque aquele que busca o prazer na lei do Senhor e medita de dia e de noite, irmãos, esse é bem-aventurado. A importância de meditarmos na Bíblia, não sermos somente um leitor da Bíblia, mas sermos um praticante da palavra de Deus. Muitas vezes tem muita gente se apegada em homem, atrás de profeta, de pregadores, mas a palavra é a maior profecia que tem na Bíblia, é a palavra de Deus. Salmo 91, Salmo 23, cada salmo é um salmo revelatório para mim e para a tua vida, pastorzinho. Então nessa noite, irmãos, a palavra é uma revelação para a tua história aqui. Eu vim aqui pregar a palavra de Deus para dizer que Deus tem mesa preparada para a tua vida. Muitas vezes aqueles que não acreditam em você, que não acreditam na tua história, vão ter que ver o que Deus tem preparado para ti se você acreditar na palavra. Um salmo muito conhecido da igreja, o Salmo 23, é um salmo revelatório à nossa igreja e à nossa vida. O Salmo 23 ele vai começar dizendo o quê?
O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Deitai-me em paz em lindos pastos verdejantes. Guia-me mansamente sobre veredas tranquilas, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque a tua vara e teu cajado me consolam. Prepara-te uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, e certamente as misericórdias do meu Pai me alcançarão na casa dele por longos dias. Aonde está a revelação, pregador, dessa palavra? Está no 5, quando Davi ele clama dizendo: prepara uma mesa perante os meus adversários. Aí você vai lá em 1 Samuel 16, versículo 7, ele vai dizer para o profeta, lá para o sacerdote: vai até a casa de Jessé, e lá unge um dos teus filhos a rei Israel, mas não atentes para a aparência, e nem para o tamanho da tua estrutura, porque eu, Deus, não vejo como o homem vê. O homem vê por fora, mas Deus sonda o coração. Irmãs, vem aqui participar do culto. Deus tem milagre para a tua vida nessa noite. E quando ele clama, irmãos, que tinha a mesa preparada, é que Deus tem mesa preparada para a tua vida. Quando passa, Jotinha, os filhos diz que eram todos formosos e bonitos: Abinadab, Samá, Eliabe, todos homens de guerra fortes. Mas Deus não escolheu nenhum daqueles. Aí ele vai perguntar se acabou os filhos. Ele falou: não, tem o menor. Onde ele está? Está lá no pasto profetizando. Glória a Deus. Davi estava profetizando uma mesa preparada para os próprios irmãos que tiravam sarro dele. Muitas vezes não acreditam em você na tua própria casa, irmão. Não acreditam em você na sua família. Muitas vezes dentro do teu lar ninguém dá nada para você. Pessoas que muitas vezes estão do teu lado e não acreditam no projeto que Deus tem na tua história. Mas isso não pode impedir que nós profetizamos e acreditamos que Deus pode preparar aquilo que nós queremos nos nossos corações. Então, irmãos, quando ele foi ali, ele foi ungido. Davi foi ungido na frente dos próprios irmãos, e se cumpriu na vida dele o Salmo 23. Então aquele, irmãos, que crê no Senhor e põe ele como pastor, prioridade, nada vai faltar na tua vida. Porque, irmãos, o justo viverá pela fé e não mendigará o pão. Aleluia. Quem tem fé vai ter mesa preparada. Quem Sim, tem fé tem mesa, tem portas abertas. Quem tem fé tem milagre. Aleluia. Eu sinto Deus aqui. Oh, glória a Qual que é Deus. seu nome? Silene? Enquanto eu pregava aqui, Silene, eu via Deus fazendo um grande milagre sobre a tua história. Quando eu comecei a falar de mesa preparada, Deus falou assim para mim: fala para a Silene que eu tenho uma restauração sobre a vida dela. Aleluia. Fala para a Silene que eu tenho algo. Eu vi alguém sendo arrebentado uma corrente. Fala para a Silene que eu tenho uma corrente sendo quebrada. Fala para ela que uma muralha está caindo por terra nessa noite. Fala para ela que eu sou o Deus que abre porta aonde não tem porta. Fala para ela que eu restauro um ministério. Eu estou vendo Deus tocando um coração através da tua vida. Aleluia. Tu não sabe, você abriu essa porta aqui, mas eu estou vendo Deus restaurando alguém, um coração. Até a mudança vai vir. Eu estou vendo alguém pedindo um perdão. Eu estou vendo alguém ajoelhando porque as coisas estão se fechando. Deus está libertando alguém através da tua oração. Eu vi lágrimas descendo de um odre num copo, e através da tua lágrima descendo, eu vi Deus quebrando a corrente de alguém. Eu vi Deus libertando. Eu vi Deus libertando alguém do vício. Eu vi Deus mudando a história e dizendo: eu restauro nessa noite. Eu estou sentindo Deus aqui, igreja. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu vou pregar seu microfone. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Porque Deus é especialista em restaurar família. Deus é especialista em mudar a história. Aleluia. Eu sinto muito Deus aqui, Jotinha. Porque nos lugares mais humildes é onde Deus trabalha. Aleluia. Glória a Jesus. Eu gosto de ir em qualquer lugar que me chama. Porque onde tiver 2 ou 3 jovens reunidos em meu nome, eu estou no meio dele. Por que Deus falou onde tiver 2 ou 3 pessoas? Você pode ajudar eu pregar olhando para o teu irmão dizendo: você é uma pessoa? Fala para ele nessa noite. Você é uma pessoa?
Quando você está sozinho, quem é a segunda? Quando a Bíblia se refere a 2 ou 3 pessoas, é quando você está sozinho, ele é a segunda pessoa. Por quê, pregador? O Espírito Santo de Deus é o Consolador que Deus nos deixou. Ele diz: eu vou ao céu e vos preparei o Consolador, para que esteja até a consumação do século. Então o Espírito Santo é mais real do que eu e você. As lágrimas como quer descer do nosso olho, ou esse arrepio que você sente, é o Espírito Santo envolvendo a tua vida nessa noite. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Gemido é quando você não tem voz para clamar e nem orar. Mas quando você ajoelha, a lágrima desce e sai aquele gemido da tua alma e do teu coração. Isso faz com que Deus se incline do trono, ouça o seu gemido e interceda por você, dizendo: filhinho, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Eu te ajudo e te esforço com a destra da minha justiça. Diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir, e a tua mão encolhida para que não possa salvar. Então, quando nós vamos até Ele, choramos e derramamos lágrima, a frase que chega até o coração dizendo: misericórdia. As misericórdias do Senhor, se é uma causa que não sendo vida, ela se renova a cada manhã, pastor, infinita são as misericórdias. Aleluia, Jesus. É infinito o socorro. Glória a Deus. Aleluia. Jamais Ele vai deixar de te socorrer. Eu acabei de falar que Ele é o socorro bem presente. Então, quando nós pedimos misericórdia, socorro a Deus, misericórdia a Deus por essa situação, são infinitas misericórdias de Deus. Aleluia. Quando eu gosto do Salmo 91, eu falo que é um salmo revelatório, é um salmo abençoador. Quando nós estamos dentro da presença de Deus e no esconderijo dele, irmão, nada pode acontecer conosco. E sabemos que pelo diabo, pastor Zico, ele derrubava esse telhado na nossa cabeça. Pelo Pai do Senhor, irmão, pelo diabo, ele enfiava um caminhão aqui e matava todo mundo aqui dentro. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao derredor daqueles que temem, livra de todo perigo e todo mal. Aleluia, Jesus. Então, quando somos tementes a Deus e colocamos Ele em primeiro lugar, irmão, tem uma proteção espiritual sobre esse lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Os anjos estão passeando sobre esse lugar. Glória a Sim, Jesus. Deus. Aleluia. Ele dá ordem aos anjos aos teus respeitos para o livrar de todo perigo e todo mal. Glória a Aleluia. Deus. A nossa guerra não é carnal, irmãos. A nossa guerra não é contra o irmão, contra a irmã. A nossa Glória a guerra Deus. é contra ele, potestade e principal. Aleluia. Então, se tiver 2 ou 3 pessoas para dar glória a Deus comigo por essa palavra nessa Eita, noite, glória. será que eu estou Aleluia. sozinho ou tem 2 ou 3 para dar glória? Tem mais. Deus. A importância de nós glorificarmos a Deus. Aleluia, Jesus. Porque independente da situação, foi cantado aqui o profeta Abacuque, ele diz: ainda que a videira não floresça e o Aleluia. fruto da videira minta, não haja ovelhas no curral, todavia eu vou Aleluia. louvar ao Senhor. Aleluia. O salmista diz no Salmo 37, 34, devemos louvar o Senhor. Em todo Aleluia. tempo o seu louvor tem que estar continuamente na nossa boca. As almas têm que ouvir os louvores e se alegrar. E Aleluia. juntos engrandecemos a Deus. Você veio aqui para engrandecer o nome dele. Aleluia. Toda honra, toda glória, Glória todo a Deus. louvor e adoração é só dele nessa noite, irmão. Aleluia. Tem muita gente buscando aí pessoas que pela aparência, ou pelo jeito que fala, ou pela dicção, a teologia, isso não faz mais nada, irmãos. Isso aqui, o que o diabo tem medo é crente que ora. É crente que tem vida com Deus, que ajoelha, jejua, Aleluia. tem vida com o Pai, que é esse crente que dá trabalho no inferno. Glória a Deus. Não é o que fala bonito, não é o que prega bonito, isso daí não faz nada no mundo espiritual. O salmista vai dizer no Salmo 51, verso 17, Aleluia. que o maior sacrifício vivo a Deus é um coração contrito e aquebrantado. Deus jamais despreza esse coração. O maior sacrifício, pastor Zico, é quando a gente abre o coração, que eu falei aqui com o Espírito Santo aqui, e choramos para Ele, porque hoje em dia nós choramos muitas vezes nas novelinhas que passam na Rede Globo, na Record.
Choramos em filmes, choramos em tantas coisas, em romance. E muitas vezes temos deixado de chorar na presença de Deus. Aleluia. E a maior evidência de uma pregação que o Espírito Santo está no nosso meio é lágrimas. Às vezes nós estamos num culto como esse, mas não teve cadeira voando, ninguém rodou num pé só, não teve rajada de língua estranha. Acho que Deus não estava lá, Jotinho. Deus está aqui nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E às vezes Ele conhece o seu coração e sabe o jeito de você adorar. Aleluia, Jesus. Então não é o cenário que faz ser que o Espírito Santo está. Que tem gente que sai de um culto como esse reclamando, dizendo que o culto estava chato ou que o culto não estava bom, que Deus não estava naquele negócio. Eu nunca vi um culto, se Jesus está em todos eles, que culto que está ruim? O culto que Jesus está é ruim, varão? Aí tem gente que reclama do culto, mas Jesus estava lá, irmão. Aleluia. Ele já estava primeiro aqui. Oh, O Espírito Santo começou desde o começo aqui, o primeiro louvor, a primeira palavra, foi Ele que direcionou o culto. Então não tem como um culto que Ele direciona seja ruim. É que muitas vezes o problema está em nós. Verdade. Aleluia. Eu sou um pregador itinerante e eu vou em muitas igrejas pregar a palavra. E eu vejo que o problema muitas vezes não está na igreja. A igreja verdadeira somos nós. Não é a placa de igreja. O original igreja é a eclesias, retirados para fora. A gente somos a igreja. Um dia, pastorzinho, tinha um pastor. Ele tinha uma igreja muito grande e a igreja morta. Venha para o velório e o último despedida da igreja que morreu. Ele fez cartazes, irmãos. Passou nos bairros entregando. Venham para o velório da igreja morta. Pastor Zico lotou. Todo mundo queria saber quem estava nessa igreja. Fez fila imensa na rua para saber. Esse pastor colocou um caixão no meio da igreja. E falou assim, eu vou dar 5 minutos para cada um se despedir da igreja morta. E fez aquela fila, João. Aí ele colocou um espelho bem aonde vai a cara do morto. Quando a pessoa olhava, refletia a imagem dela. Dizendo, a igreja não morre, quem morre somos nós. A chama do primeiro amor não morre, só morre se a gente deixar. Aleluia. A vontade de adorar a Deus só morre se você ficar na tua casa. Se você priorizar as coisas do mundo e não priorizar a palavra de Deus. Eita, Deus. Aleluia. Não deixe morrer a vontade de estar no teu coração. Porque até o desejo de adorar a Deus não vem de nós, Ele coloca em você. Então quando Ele coloca, não deixe de vir. Glória a Deus. Não deixe de adorar. Louvado o nome do Senhor. Que enquanto você louva, a corrente se quebra, Deus faz milagre. Aleluia. Deus faz milagre através do louvor e da adoração. Nós somos eternos adoradores. Então nós estamos aqui para adorar a Deus na beleza da tua santidade, irmãos. Então pode se preocupar. Se você está na sombra do Onipotente, está no esconderijo bem guardado, eu creio que nada vai acontecer sobre a tua vida. Aleluia. A Bíblia diz no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, Deus está guardando você, irmãos. Está fazendo um milagre nessa noite na tua vida, na minha história. Glória a Deus. Aleluia. Eu sinto um Deus vivo. Oh, nessa glória a noite. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu sinto o Espírito Santo. Sim, Deus. Foi falado aqui, irmãos. Ele está intercedendo lágrimas. Ele é o nosso parapeito, Ele é o socorro bem presente. Ele quer que você abrace Ele de uma forma diferente e saia daqui não como um culto rotineiro. Faça que nem Ana, que ela ia lá, lágrimas a Deus, todo ano dizendo, eu creio no meu milagre, e aquilo aconteceu, irmãos. Então não podemos ir porque nós não, muitas vezes não recebemos, Jotinho, que a gente vai no culto e volta do mesmo jeito. Aleluia. E vai colocando empecilho e volta do mesmo jeito. Sim. Ana ia, chegava a chorar. Chegou o momento de dizer assim, você está embriagada, mulher, não é angústia de coração. É angústia de alma. De algo que eu estou precisando. Aleluia. Parece que muitas vezes não Glória a acontece. Deus. Sabia, irmão? Que muitas vezes a gente precisa de algo nem para nós, é para alguém que você veio buscar. Você tem feito a obra, mas parece que o inimigo está usando alguém próximo de você para parar você. O diabo quer quebrar uma aliança. Eu vi uma aliança na tua vida, não tem emenda, não pode ser quebrada.
Aliança depois que é feita, Deus não pode, o diabo tenta quebrar, mas não tem como Aleluia. quebrar. E Deus diz que o que Deus une, o homem não separa. Porque Deus sabe o desejo do teu coração, a luta tem sido constante. Você não está nem entendendo o que está acontecendo na tua vida, que você está falando assim por esses dias. Quanto mais eu busco, parece que mais o levante está acontecendo na área que eu mais preciso. Mas Deus diz assim, que o desejo do teu coração é que alguém esteja do teu lado, que estacionou, parou, tem ministério, presta atenção, que Deus diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Não desista, mulher. Tem gente dizendo desista, vai para outro lugar. Ei, Deus não muda, vai mudar. Porque Deus entra no coração, na alma e muda a história. Eita Deus. Aleluia. Ei, Senhor Deus aqui. Glória. Ela, o diabo tem trabalhado nos casais, na família e na casa. Porque é o futuro da nossa igreja, irmãos. Quando eu vi esse jovem pregando na igreja, porque eu vi ele quando não pregava, eu chorei de emoção de ver esse menino pregar. Glória a Deus. Porque é o futuro do pastor da tua família. Aleluia, Jesus. Eita, glória. Aleluia. Oh, glória. Tem gente que vê pregador vindo, fica meio naquela disputa. Ninguém está aqui para disputar. Eu me alegro em ver as pessoas sendo usadas. Glória a Deus. Quanto mais pessoas sendo usadas, melhor. Oh, glória. É você vendo que Deus está sendo abençoado lá dentro da casa e a família. Aleluia. Aleluia. Certo. É, Deus. Primeiro mandamento com promessa, ele diz: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti. Aleluia. Aleluia. Se Eita, você não glória. aprender a amar o seu próximo, você não vai morar com ele no céu. É. Se você não aprender a morar com ele aqui, você não mora lá em cima. A Verdade. Bíblia diz: se não perdoar os irmãos que vos ofendem, o Pai que está no céu não perdoa as tuas ofensas. Daí como que Verdade, fica? Senhor. Tem muito perdão para ser liberado. Se Deus se não liberar, não acontece o milagre. Aí que está o mistério. O perdão tem que ser liberado. Aleluia. Abrimos o nosso coração e nos rendemos a Deus de corpo, alma e espírito. Aleluia. Glória a Nós Deus. vivemos uma geração que precisa de uma palavra chamada redenção. Oh, glória. A palavra redenção é Aleluia. você se render para Deus. Glória a Jesus. Se eu virar aquela esquina Aleluia. ali agora e alguém armado vir me roubar, eu estou rendido. A primeira coisa que eu fazer é levantar minhas mãos dizendo: eu não tenho reação. Eu tenho que dar o celular, dar tudo, porque eu estou rendido. É se deparar com Deus, levantar tua mão dizendo: Pai, eu me rendo a Ti. Eu quero parar Aleluia. de bater a cabeça. Eu vou entregar agora a minha vida de corpo, alma e espírito. Guia os meus passos. E eu não quero fazer da minha maneira, que a sua maneira venha a ser prevalecer na minha vida. Glória a Jesus. Aleluia. Muitos Aleluia, estão Deus. na igreja e precisam se render para Deus. Glória a Jesus. Sim. Aleluia. Crente, está dentro da igreja, mas precisa se render. Verdade. De corpo, alma, espírito e Aleluia. priorizar Deus em primeiro lugar. Glória a É. Jesus. É dizer: Deus, guia os meus passos Aleluia, Jesus. e muda a minha história. Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração Aleluia, Aleluia. Jesus. e o poder da oração, ela muda a história. Sim. Glória a Deus. Enquanto estamos aqui, Deus Aleluia. visita leitos através da oração. Em Sim. Lucas capítulo 7, tinha um centurião, que ele tinha alguém que estava na casa dele no leito acamado. Mas só que ele ouviu falar de Jesus. Ele fez o que? Foi até Jesus, rogando por alguém que estava doente. Ele falou: eu estimo muito essa Aleluia. pessoa. Eu amo ela. Mas ela está quase a ponto de morrer. Aí Jesus ficou compadecido, já falou: vamos até o seu lar. Jesus se surpreendeu com a resposta dele, dizendo assim: não sou digno que entre debaixo do meu telhado, não. Mas se ao menos liberar uma palavra, eu creio que o meu servo será curado. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Basta eu Senhor. pregar 2 horas, 3 horas, isso aí não Glória faz a efeito. Jesus. Às vezes você está num Sim. sermão de 1 hora, 2 horas, mas você sai do mesmo jeito. Verdade, Senhor. Você tem que pegar aquela palavra dizendo: eu tomo posse. Glória a Deus. Aleluia. Eu tomo posse do milagre. Aí quando o centurião falou: eu creio, ele falou: então vai em paz. Que hora? Nessa mesma hora, o milagre está acontecendo na tua casa. Aleluia. Fala comigo nessa noite, nessa mesma hora. Essa mesma hora. O milagre O milagre está acontecendo na minha casa. acontecendo em minha casa. Fala mesmo nessa mesma hora. Essa mesma hora. O milagre Milagre. está acontecendo na Está minha vida. acontecendo na minha vida.
Ele voltou, irmãos, e na mesma hora que ele voltou, ele encontrou o servo de pé e curado. Oh, glória. Foi a Aleluia. mesma hora que Jesus profetizou. Glória a aquela Jesus. Eita, glória a Levanta a mão aí Deus. que eu vou profetizar. Nessa Aleluia. mesma hora, projetos estão sendo realizados aqui. Nessa mesma hora aqui, vocês que estão aí ouvindo, que estavam lá, nessa mesma hora, Deus está tocando o coração, está curando enfermidade, está mudando a história. Aleluia. Eu vejo um leito, Eita. Deus, o Espírito Santo tocando num leito, tocando lá dentro, tocando Aleluia. na alma. E eu vejo mudando a história, eu vejo entrando Glória a nos termos, Jesus. eu Sim, vejo Deus. entrando na pressão arterial, eu vejo Deus fazendo uma Oh, operação glória, por dentro, glória. confundindo a medicina, devolvendo a pessoa a andar, porque nem andar, anda. Sim, Deus. Mas eu Oh, vejo glória. Deus dizendo, vai voltar a caminhar. Você Aleluia. vai começa, levante a mão assim, ó, pro Aleluia. alto, porque Deus diz assim que Ele cura a Eita. diabetes. Deus, Ele cura, Aleluia. Ele entra lá dentro do sangue, do colesterol. Deus muda a história. Aleluia. Através de oração, Glória. Ele continua sendo médico dos médicos. Eita, filho do Aleluia. Aleluia, Glória a Deus. Jesus. Eu vim aqui como profeta para profetizar Deus. que o inferno tem Eita, que glória. partir, retirada, a enfermidade tem que sair. Aleluia. Glória. E o milagre tem que acontecer. Glória a Deus. Eu prego, mas você tem que ter convicção que quem está falando com você não é eu, Glória a Deus. é a palavra. E você tem que tomar posse que Jesus continua sendo o mesmo. O mesmo Deus que curou Lázaro, o que já estava 3 dias morto, que estava ali, ressuscitou ele. O mesmo Deus que Aleluia. ressuscitou o filho da viúva de Naim, que estava